Nesse vídeo vamos falar sobre a cicatriz da cirurgia da tireoide. Um ponto importante, uma preocupação que todo paciente que vai passar por essa cirurgia tem isso em mente, em como vai ficar a cicatriz, se vai ficar muito perceptível ou não. Então já te adianto que na maioria dos casos a cicatriz ela fica muito bem posicionada em uma dessas dobrinhas cutâneas e com o tempo ela desaparece. São poucas as pessoas que conseguem perceber. A cirurgia da tireoide tem como as principais indicações o câncer de tireoide ou o bócio volumoso. Existem também casos de nódulos que a gente não consegue esclarecer se ele é um câncer ou não. Existem os casos de hipertireoidismo, mas as indicações principais, a maioria dos motivos para se remover a tireoide é por bócio volumoso, tireoide grande ou por um câncer de tireoide. Então, esses dois problemas, se você não opera a tempo, vai piorar cada vez mais. No bócio, a incisão vai ficar maior. No câncer, pode surgir uma metástase para um linfonodo e a incisão vai ter que ser maior. Então, não deixe de operar por conta de medo de como vai ficar a cicatriz. Toda cirurgia, a cicatriz ela tem alguns fatores. Tem um fator relacionado à técnica do cirurgião, aos cuidados que ele toma, onde ele faz o corte, quais fios ele utiliza para fechar os pontos, né? Essa parte é muito importante, mas existem outros fatores que fogem da responsabilidade do profissional, do médico, do cirurgião, como, por exemplo, a genética do paciente, o cuidado que o paciente tem com o curativo para evitar infecções, às vezes algumas doenças como diabetes ou mesmo hábitos como o tabagismo, eles podem diminuir a vascularização dos tecidos e acabar prejudicando a cicatrização. Então, esses aspectos também devem ser levados em consideração, né? Então, dito isso, vamos mostrar aqui algumas cicatrizes de algumas cirurgias que eu fiz. Já peço para que você curta esse vídeo, se inscreva no canal se não estiver inscrito, ative o sininho das notificações. Aqui tem vídeo todo dia, né, de segunda a sexta. Nas terças à noite entro ao vivo para responder perguntas, né? Então, se você quer se informar mais sobre esse assunto, aconselho que me siga aqui no YouTube e também no Instagram. Então, aqui é uma imagem, como eu falei, um bócio volumoso, uma tireoide muito grande. A incisão a gente segue uma das dobrinhas cutâneas e, em geral, à medida que o tempo passa, essa cicatriz vai ficando cada vez mais sutil. Aqui é um nódulo unilateral, né? Foi feita uma cirurgia parcial para um bócio de 6 centímetros. Aqui uma paciente com um bócio multinodular, uma tireoide muito aumentada, em que a incisão a gente sempre planeja em uma das dobras cutâneas do pescoço, às vezes uma mais alta, às vezes uma mais baixa, depende da posição. Outra paciente também com um bócio volumoso, bem visível, um nódulo no istmo. A gente segue uma das dobras cutâneas. Após a cirurgia, é comum a utilização de drenos. E aí, falando um pouco da minha conduta, tá? Isso depende muito de cada profissional. Então, não existe uma forma 100% certa. Cada profissional faz de uma forma que é aceita pela literatura médica, pelos dados científicos atualmente. Então, mesmo em tireoides pequenas, eu costumo utilizar um dreno de Penrose, mas nem todos os casos é possível, é necessário utilizar, né, de acordo com o cirurgião. Na minha opinião, é melhor sempre utilizar. Aqui eu utilizo um fio de nylon intradérmico, com a sutura intradérmica, que a gente remove com 7 a 10 dias. Em geral, os resultados são muito bons, mas tem muitos cirurgiões que utilizam uma sutura absorvível, não precisa tirar os pontos. É algo que, quando eu tenho essa disponibilidade de remover os pontos, eu prefiro, tá? No pós-operatório das minhas cirurgias particulares, a doutora Cláudia, que é fonoaudióloga, faz alguns tratamentos para melhorar a cicatrização, como o laser, que estimula a regeneração dos tecidos e a drenagem linfática, a bandagem elástica, um curativo especial que ele fica por pelo menos 3 dias, e aí o paciente não precisa ficar trocando o curativo, acaba reduzindo o contato e a contaminação com bactérias. Então, esses cuidados, eles melhoram a cicatrização. E aqui alguns aspectos no pós-operatório, né? Então, com 10 dias, na época de tirar os pontos, essa paciente ela tinha um bócio mergulhante, uma das maiores tireoides que eu já operei, eram 15 centímetros o nódulo. Então, a gente consegue ver que mesmo em incisões grandes, o resultado ao final de 10 dias já está bastante satisfatório, considerando que ainda é bem cedo, né? Já está bem cicatrizado. Aqui outra paciente com 10 dias da cirurgia, logo após remover os pontos, a cicatriz já muito boa. Após um certo tempo, em pessoas de pele mais clara, a cicatriz ela fica mais visível, em torno de 4 meses ainda dá para perceber aqui, mas algo que acontece é a retração. Então o tamanho do corte ele tende a diminuir de tamanho à medida que o corpo vai cicatrizando. Aqui outro paciente com 6 meses, é possível ver a dobrinha cutânea que ao final do pelo menos 1 a 2 anos essa cicatriz ela vai se esconder cada vez mais. Aqui outra paciente com 10 meses da cirurgia, ficando cada vez mais discreto, né, o
local da incisão. Aqui, com 4 anos, uma paciente 4 anos após a cirurgia, é possível ver que está bem sutil, mesmo em um caso de uma paciente que teve uma leve cicatriz hipertrófica, ao final ela aplanou, né? Eu vou já mostrar o que é essa cicatrização hipertrófica. Com 5 anos, um resultado muito bom. Então, uma paciente, após esse período, a cicatriz às vezes nem dá para dizer onde é, né? A gente sabe que tem, porque foi quem operou, sabe que tem um local do corte aqui, mas na prática o resultado é bem satisfatório. Aqui outra paciente com um tempo bem tardio também, 5 anos, aqui o local do corte, né? Muito sutil a cicatriz. Aqui é uma paciente que teve uma complicação, um seroma com 2 meses, com 10 dias da cirurgia, mas a gente consegue ver que após 2 meses o próprio seroma absorveu e mal dá para ver o corte, mesmo num pós-operatório tão precoce, né? Como eu falei, a cicatrização depende muito de cada paciente. Aqui é um caso de uma paciente que teve um hematoma tardio, com 10 dias a pressão subiu e acabou tendo esse hematoma, ficou bem com equimose, com inchaço. A paciente não cuidou muito bem da pressão alta, mas graças a Deus não foi necessário fazer uma nova abordagem, uma cirurgia, um hematoma que não foi não compressivo. Com 10 meses, essa mesma paciente, a gente mal consegue ver onde estava o corte. Então essa cicatriz, ela tende a ficar muito discreta, né, na maioria dos pacientes. Em alguns pacientes com a pele mais clara, algo que pode acontecer é isso que está na imagem, né? É o que a gente chama de cicatrização hipertrófica. Então, nesses pacientes, quando a cicatriz começa a ter relevo, começa a ficar alta, quando a gente pega, sente que ela é endurecida, como se tivesse uma trave mais fibrosa, nesses casos são os casos indicados de se utilizar alguma pomada para melhorar a cicatrização. A maioria dos pacientes não precisa. O cuidado com o curativo nos primeiros dias, um hidratante para a pele, massagear o local. Quando vai se expor ao sol, evitar cobrir diretamente, tudo isso melhora bastante, mas quando tem esse sinal, quando a cicatriz está ficando elevada, você precisa usar algumas pomadas, e aí isso é interessante ver com o médico, com o cirurgião, qual aquele indica, para que isso se resolva, pois essa cicatrização, nesse aspecto, é um caminho para o queloide. Então aqui é um outro caso de uma paciente que operou com outro cirurgião que não foi reconhecido isso, não foi tratado a tempo e acabou evoluindo para uma cicatrização hipertrófica, né? Então a gente consegue ver que fica bem visível. Mesmo nesses casos é possível tratar, é possível fazer uma correção cirúrgica, uma pequena cirurgia com anestesia local, não precisa mais ir para um grande centro cirúrgico, nem ficar internado, é uma pequena cirurgia, é possível melhorar o aspecto dessa cicatriz, tá? Tomando todo o cuidado. E no final eu vou mostrar 2 incisões de esvaziamento cervical lateral. Então, todas essas incisões que eu mostrei até agora eram para tireoidectomia normal ou mesmo tireoidectomia com esvaziamento central recorrencial. Para o câncer de tireoide, em algumas situações é necessário fazer uma incisão lateral. A incisão mais utilizada por muitos cirurgiões é essa daqui, é uma incisão que a gente fala em J. É uma incisão que segue a dobra lá onde fica a incisão da cicatriz e sobe, né, em direção ao lobo da orelha, tá? Então essa incisão eu evito ao máximo, essa imagem aqui é de uma paciente operada por outro cirurgião. Eu não gosto dessa incisão porque ela tende a ficar um pouco tensa nessa região mais alta, não fica tão estético por conta dessa subida que você corta, né, vai fazendo linhas de tração ao longo das dobras cutâneas. Já nesse paciente que eu operei recente, né, eu não tenho uma foto mais atual dele, é uma incisão que a gente fala em colar. Então a incisão ela segue até a linha de implantação do cabelo, é uma incisão que precisa ser um pouco mais alta, é um pouco mais trabalhosa para conseguir fazer o esvaziamento, mas o resultado final é bastante satisfatório porque ao final, né, na medida que o tempo passa, ela desaparece, ela fica tão boa quanto a cicatriz da cirurgia normal, mesmo em casos em que é necessário fazer um grande esvaziamento dos níveis laterais para que você consiga tratar um câncer de tireoide. Então sempre que eu faço o esvaziamento lateral, eu escolho essa incisão aqui, tá? Então foram essas as imagens de cicatriz da cirurgia. Deixa eu voltar aqui. Um vídeo bem trabalhoso juntar todas essas imagens, tá? Espero que você tenha gostado. Deixe nos comentários se você já passou por essa cirurgia, conta como ficou a sua cicatriz. Isso ajuda muito quem está chegando aqui nesse vídeo, saber se a cicatriz realmente é algo que ela precisa se preocupar ou não. A maioria dos pacientes não tem tanto problema com a cicatriz, o resultado fica bastante favorável, tá? E é isso, até o próximo vídeo, valeu!